desconstruir, pra ligar seu coração ao meu, com o amor que existe em nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Está mudando o tempo. Hoje é o segundo domingo da Páscoa. É o domingo da Divina Misericórdia. O Papa Francisco estabeleceu que este domingo fosse o domingo da misericórdia. O que significa o domingo da misericórdia? Você veja a própria palavra, misericórdia. Miséria, córdia. Córdia é coração. Então vocês começam a entender, quando nós falamos de misericórdia, nós falamos de compaixão, perdão, amor, que é a própria característica de Deus, conforme o ensinamento de Jesus. Não vai atrás de conversa que muitas vezes você pode ouvir nas igrejas, seja católicas que evangélicas, de um Deus juiz, castigador. A imagem mais bonita que você pode ver de Deus é aquela imagem do encontro do pai com o filho pródigo, aquele abraço.
Deus é misericórdia, porque Deus é um abraço. Uma coisa mais bonita do que isso. Uma coisa mais bonita do que você abraçar uma pessoa que você gosta. E Deus gosta de você. Uma das coisas mais tristes nessa pandemia é a gente não poder abraçar as pessoas. Não é verdade? O domingo da misericórdia é o domingo do abraço de Deus. E mesmo com a pandemia, Ele pode abraçar você. Vamos rever um pouco esse episódio do Evangelho que nós acabamos de ler agora. Diz que a comunidade estava reunida. Era o primeiro dia da semana. É o domingo. Era o primeiro dia da semana. Antigamente, no Antigo Testamento, a comunidade se reunia no sábado. Agora, com Jesus, a comunidade se reúne no primeiro dia da semana, o domingo. E uma das coisas mais tristes, inclusive, que nós temos que enfrentar hoje em dia, é não poder a gente se reunir no domingo. E quando as igrejas estiverem abertas, pode se reunir só um grupinho de pessoas. E os outros? As pessoas fazem tanto barulho porque as igrejas estão fechadas. Eu pergunto, estão fechadas para 25% das pessoas e os outros não têm direito também? Por isso que o ideal é que nós temos que lutar pela saúde, para que a saúde venha quanto antes e todo mundo possa ter direito de se reunir na igreja e celebrar a Eucaristia. Não é verdade, gente? Não é verdade? Mas por enquanto a nossa reunião, nosso encontro, no domingo, no primeiro dia da semana, é desse jeito. E para Deus não tem muros, não tem barreiras. O importante é a gente poder celebrar esta comunhão entre todos nós. Então era o primeiro dia da semana. A comunidade estava reunida de portas fechadas. Portas fechadas primeiro porque estavam com medo. Com medo das autoridades judaicas, religiosas, da época. Olha, é impressionante. Autoridades religiosas da época. Estava com medo e também da ideia de uma igreja fechada, de portas fechadas. Não uma igreja, como diz o Papa Francisco, uma igreja em saída. Jesus vem e diz: a paz esteja convosco. Não sei se vocês repararam, nessa leitura do Evangelho, estes poucos versículos, por 3 vezes, nós ouvimos Jesus falar isso. A paz esteja convosco. E talvez aquilo de que nós precisamos mais hoje. Quantas pessoas, tirando a doença e outros problemas de comida, de emprego, mas tem consequências tudo isso. Quantas pessoas não têm paz, vivem na angústia, no medo. E muitas vezes até no complexo de culpa, por uma religião falsa que foi colocada na cabeça das pessoas. Complexo de culpa. Tem gente que tem medo de Deus. Porque eu ouvi falar que Deus castiga, que esta pandemia é castigo de Deus. Jesus vem e Ele diz: a paz esteja com você. Que você tenha paz. É o grande dom da ressurreição do Senhor. E a primeira coisa que Ele fala: a paz esteja com vocês. Que você tenha paz. Paz, sem medo, sem angústia. Libera o seu coração. Tenha alguns momentos de silêncio em que você se encontra com Deus e se deixa invadir por Deus. Deixa invadir por Ele.
o Pai, Jesus, o Espírito Santo. E deixe o seu coração, a sua vida ser tomada pela paz. Porque Deus é paz e misericórdia e bondade. Depois veio o episódio de Tomé. Naquele domingo, Tomé não estava. Quando Jesus apareceu, aquela comunidade, mesmo com as portas fechadas, tudo fechado, mas Jesus entrou. Mas não era um fantasma, o corpo dele. Mas como é que entrou o corpo dele? Porque o corpo ressuscitado de Jesus tem características diferentes das nossas. Do nosso corpo mortal. Mas é o corpo dele, ressuscitado. Por isso que quando depois o pessoal falou para Tomé, olha, o Senhor apareceu no domingo, enquanto nós estávamos reunidos. Ele falou, mas isso é bobagem, conversa de mulher, falam tanta coisa, fake news, uma notícia falsa, isso não é verdade. Ele não acreditou. Acho que ninguém de nós iria acreditar. Chega lá na comunidade e diz, não, ele ressuscitou, ele está vivo, como ele ressuscitou? Nós vimos ele morto, crucificado. E depois ele falou, olha, se eu não colocar o dedo na ferida dele, eu não vou acreditar. Impressionante que o domingo seguinte, a comunidade de novo reunida, você veja, reunida no domingo seguinte, tudo fechado como antes, Jesus apareceu. Jesus apareceu e disse, Tomé, sou eu, não sou um fantasma, coloca o seu dedo aqui, olha, nas feridas. Impressionante. Não sei se você reparou um detalhe muito interessante. Jesus foi à comunidade só por causa de Tomé. Só por causa dele. Você não lhe lembra alguma coisa? Aquela parábola que Jesus contou, que o bom pastor deixa as 99 ovelhas para procurar aquela que está perdida. Só ele faz isso. Quem que vai largar as 99 para procurar aquela que se perdeu? Só ele faz. E Jesus foi lá só por causa de Tomé. Você pensou nisso? Só para ajudar a Tomé a acreditar, a ver uma realidade fantástica, nova, queria mudar toda a vida. Eu não sei se alguma vez você já pensou, quando você se relaciona com Deus, com tantos problemas, será que Deus olha para mim? Será que Deus olha para mim? Tantos problemas no mundo. Olha, aqui nós temos a resposta. Deus olha para você. Como se você fosse o único no mundo. Como se você fosse o único no mundo. Essa é uma demonstração desse jeito de Deus. Jesus vai lá, naquela casa, na comunidade, só por causa de Tomé. Só por causa de Tomé. Tomé, ponha as mãos aqui nas feridas. Nas feridas. E aqui a gente pensa outra coisa agora. Hoje também ponha a mão na ferida, nas feridas dos seus irmãos. E acredite que Ele está lá. Quantos irmãos e irmãs feridos, às vezes feridos não fisicamente, feridos de outro jeito. Eu estou falando aqui para você na casa dos pobres. Nós encontramos direto gente ferida aqui que precisa de uma palavra, de um gesto de solidariedade, colocar o dedo nas feridas do povo sofrido. E você toca a ferida de Jesus.
Por isso que o Papa estabeleceu hoje o Domingo da Misericórdia. Deus é este jeito de Jesus. Deus é este jeito de Jesus. Como eu disse para você, que deixa as 99 e vai atrás de você, de você, de você. Como se você fosse o único no mundo. Você já pensou nisso? E Tomé, então, ele, está vendo, este jeito de Jesus, provoca em Tomé o maior ato de fé. Este jeito bondoso, misericordioso, transforma Tomé. Se ajoelha diante de Jesus e diz: meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Quem poderia dizer diante desse homem, Jesus de Nazaré, com quem ele conviveu, meu Senhor e meu Deus, este homem que está aí? Será que nós conseguimos falar isso? Agora a gente inventando um Jesus ideal, tal, às vezes a gente consiga. Mas Jesus com rosto humano, se ajoelhar, como Tomé dizer, meu Senhor, meu Deus. Não sei se você consegue imaginar um pouco a dimensão deste ato de fé. Daí nós entendemos o Domingo da Misericórdia. Deus é esse, que se torna humano para estar junto conosco. O Papa Francisco, ele traz uma mensagem nesse dia da misericórdia. Ele lembra uma expressão de Santa Faustina, num encontro assim com Jesus. Eu ouvi Jesus que diz assim, olha que frase bonita: me ofereça a tua miséria e descubra a minha misericórdia. É interessante que fala assim, eu não quero as qualidades, os méritos que você tem. Não. Me ofereça a sua miséria, tudo aquilo que você acha que está errado na sua vida. Tudo aquilo que você acha que está errado na sua vida, me ofereça isso. E eu te ofereço o meu abraço, a minha misericórdia. Gente, esse é Deus. Você conhece este Deus de Jesus? Me ofereça tudo aquilo que você tem errado na sua vida. Eu lhe darei o meu abraço. Nós mandamos para o inferno, nós castigamos, nós damos a pena. Deus é outro. Deus é outro. Bom, mas vamos em frente. Aqui tem mais uma consequência, né, gente? Na medida em que a gente faz essa experiência da misericórdia de Deus, nós aprendemos a ser misericordiosos também. E nós temos que pedir a Deus continuamente isso. Que Ele nos dê um coração semelhante ao dele. Que em vez de julgar, condenar, jogar pedra, massacrar, abraçar. Ser misericordioso. Seja misericordioso. O próprio Jesus disse, seja misericordioso como o vosso Pai do céu é misericordioso. Esse amor se traduz em gestos concretos. Não é só palavra bonita, eu estou falando muitas palavras bonitas aqui, mas isso se traduz em gestos concretos, em gestos políticos. Gestos políticos. Misericórdia, bondade e solidariedade. Vocês ouviram a primeira experiência da comunidade apresentada pelos Atos dos Apóstolos? Eles eram um só coração, uma só alma. Tudo entre eles era posto em comum. Entre eles, ninguém passava necessidade. O exemplo aqui do movimento Os Trabalhadores Sem Terra.
Entre eles não passa necessidade. Era um só coração, uma só alma. Isso é religião, gente. Isso é fé. Essa é conversa. Essa é conversa. A gente viver esta misericórdia do Pai que se traduz, como eu disse para vocês, em gestos políticos de um Brasil onde os bens sejam partilhados entre todos, como foi a grande experiência dessa primeira comunidade, e ninguém passaria fome. Por que esse povo passa fome no nosso Brasil? Por que esse povo está morrendo no nosso Brasil? Você se perguntou? E alguém vai falar para mim que eu não posso falar em política, mas é a política de Deus. O próprio Papa diz que isso não é ideologia, isso é cristianismo. O próprio Francisco fala isso. Bom, gente, eu vou terminar porque já estou falando demais hoje. Mas só eu gostaria de lembrar mais uma expressão do Papa Francisco, que diz assim: aprendamos com a comunidade cristã primitiva que receber a misericórdia e vivia usando de misericórdia. Ele lembra que talvez o vírus, pior ainda desse vírus que está aí, é o vírus da indiferença. Pensar, eu estou bem, o importante é que isso aconteça, que eu estou bem e que os outros se danem. Chega-se assim a selecionar as pessoas, descartar os pobres. Esse seria o pior vírus. Mas nós aqui na Casa dos Pobres temos uma experiência que tem muita gente que não pegou este vírus. Não tem esta indiferença. Olha aqui. E todo dia, eu já mostrei inclusive domingo, por coincidência, dizia para você que esta casa tem um movimento contínuo de gente que não pegou este vírus, mas que vive no seu coração a misericórdia do Pai. Tudo bem, gente? Desculpe se eu falei demais hoje.